Em nome da Comissão de Estudos Constitucionais da Ordem dos Advogados do Brasil, temos a honra de dar início ao Congresso Constituição Federal 25 anos, dificuldades, avanços e o futuro. Agradecer a materialização de um sonho que começou a ser rascunhado lá no final de dezembro passado, começo desse ano, e ganhou incentivo, não é isso, Malci? Quando o professor Fernando Capesa aqui esteve no evento e disse, me traga de novo, que quero aqui estar, aqui me sinto em casa. Só dizer que da nossa satisfação e alegria, quando fomos contactados pelo coordenador do evento, Dr. Lucas, nos propondo uma parceria com a Escola Superior do Tribunal de Contas, a ESCOEX. Imediatamente a gente se colocou à disposição, fizemos a parceria, contribuímos com o que podia, inclusive com a participação maciça dos nossos funcionários, tanto acadêmicos de direito como operadores de direito. É uma alegria muito grande, Lucas, participar aqui e representar o nosso presidente, conselheiro Cícero de Souza. É um prazer estar aqui em parceria EJUDE com a OAB. Agradeço, então, ao Dr. Lucas Rosa pelo convite. Dr. Lucas. Para o Estado de Mato Grosso do Sul, realmente é uma satisfação contar com a participação de todos também, pois nesses 2 dias vivenciaremos aqui um momento de importância sublime. Vamos debater a Constituição Federal de 88, que no último dia 5 de outubro completou 25 anos. Constituição que todos nós sabemos é a norma jurídica maior, a norma jurídica superior do ordenamento jurídico. E seu processo de criação, o deputado Roberto Freire participou ativamente, verdadeiramente envolveu toda a sociedade brasileira, direta ou indiretamente. Instalada em 1º de fevereiro de 87, a Assembleia Nacional Constituinte, depois de 612 dias, consolidou o atual texto constitucional. E o avanço realmente foi enorme. Nós tivemos 61.020 emendas ao texto, o projeto originário. 112 destas emendas de iniciativa popular. Algumas delas com mais de 1 milhão de assinaturas. Há um significado especial à comemoração do Jubileu de Prata da Constituição Federal no Brasil, pois esta data representa a consolidação da consciência democrática em nosso país. É importante registrar que esse seguramente representa um avanço nesses 25 anos de Constituição Cidadã. Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, cujo relator foi o meu amigo, senador Bernardo Cabral. A Constituição Federal de 1988 mudou toda a estrutura político-constitucional do Estado brasileiro. Ela mudou a sociedade brasileira. Nós passamos do Estado formal de direito para o Estado democrático de direito. No Estado formal de direito, tudo é fantasia. No Estado formal de direito, tudo é utopia. Porque no Estado formal de direito, busca-se exclusivamente a igualdade no plano formal. O antigo Estado formal de direito orgulhava-se de dizer: todos são iguais perante a lei. E dizia: todos são iguais perante a lei por uma única razão, porque a lei é igual para todos. Nisto se resumia e nisso se esgotava a igualdade no Estado formal de direito. A única obrigação deste Estado era a de fazer leis e zelar para que fossem iguais a todos. Ora, o fato de nós obedecermos às mesmas leis, o fato de todos nós estarmos sujeitos às mesmas regras objetivas, não impede de sermos tratados com desigualdade.
A igualdade a que se nos destina é uma igualdade meramente na forma. E esta igualdade formal, este Estado formal de direito do século XX, já se arrastava desde o século XIX e desde o final do século XVIII. Com a derrocada do absolutismo monárquico, com a queda das monarquias centralizadoras e corruptas da Europa, a humanidade imaginou que tinha atingido a forma ideal. Com a cristalização do Estado formal de direito e com a segurança jurídica das leis. Só que era um Estado omisso do ponto de vista social. Era um Estado que se limitava a fazer leis e zelar para que fossem iguais a todos. Ele não tinha nenhum compromisso interventivo, nenhuma obrigação de atuar no campo social e reduzir as desigualdades. Já desde a segunda metade do século XVIII, quando James Watt inventou a máquina a vapor, levando posteriormente a sucessivas invenções, como o tear mecânico, a spinning jenny, dando aso à Revolução Industrial, que começou a se acentuar, junto com o progresso, um gigantesco abismo social. A Revolução Industrial provocava um êxodo rural, e hordas de camponeses famintos saíam dos campos e iam buscar trabalho nas cidades. Morriam à míngua de qualquer assistência, mas com o consolo de obedecerem às mesmas leis da burguesia dominante. Nas minas de carvão da Inglaterra, operários trabalhavam por até 18 horas diárias, sem qualquer assistência ou legislação protetiva, mas eram considerados iguais aos donos das mineradoras que os exploravam. Era o Estado do laissez-faire, laissez-passer. Um Estado formalista, conformado com uma igualdade formal, só poderia redundar num direito formalista, num direito positivista, num direito que não buscava o conteúdo da norma, num operador do direito que se limitava a aplicar a letra fria e abstrata de uma regra jurídica. E era considerado um grande avanço, porque isso era melhor do que o arbítrio dos séculos anteriores. Aos poucos, a humanidade foi compreendendo que esta igualdade formal não era suficiente e que, do mesmo modo, a aplicação positivista formal do direito também não. E vem a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. E logo, no seu artigo 1º caput, ela já se apresenta. A República Federativa do Brasil se constitui em um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito é aquele compromissado com a igualdade no aspecto formal. Todos continuam iguais perante a lei. As leis continuam iguais para todos. Mas agora ele tem o compromisso de buscar a igualdade material, social, efetiva, por mais difícil que seja atingi-la. Este é seu compromisso. E aí nós começamos a notar na Constituição dispositivos como o do artigo 3º, inciso 4º. Dentre os objetivos fundamentais do Brasil está o de erradicar a miséria, o de combater toda e qualquer forma de desigualdade. O racismo entra no rol dos direitos fundamentais como crime imprescritível.
E no artigo 37, vimos aqui várias menções e referências ao combate à corrupção. No parágrafo 4º, o combate à improbidade administrativa passa a ser considerado um dogma constitucional. Porque sem combate à improbidade administrativa, com o dinheiro público sendo dragado para o ralo do desperdício e da corrupção, não há como o Estado atuar efetivamente para diminuir as desigualdades sociais. E, nesse sentido, o parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, ao estatuir que as ações civis de reparação de dano ao patrimônio público são imprescritíveis. Com estes instrumentos e o fortalecimento do Ministério Público como instituição dotada de garantias em nível constitucional, como bem adiantou o professor Lucas, no modelo delineado exclusivamente no Brasil, não há referência em outros países do mundo de um Ministério Público tão forte e bem estruturado como o Ministério Público brasileiro, com a Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 92, edificada a partir do parágrafo 4º do artigo 37, com o fim da censura prévia, com a liberdade de imprensa, com a fiscalização recíproca dos partidos. Aos poucos, a sociedade vai instalando uma série de controles mais efetivos para cumprir a busca da igualdade material. E, especificamente, no campo do direito penal e no campo do processo penal, o novo perfil político-constitucional do Estado brasileiro, Estado democrático de direito, dele vão partir dois gigantescos princípios. Um princípio penal para reger todo o direito penal e um princípio processual penal para reger todo o processo penal. Qual é o princípio penal? O princípio reitor, que parte do Estado democrático de direito e orienta toda a esfera penal. Princípio da dignidade humana. O princípio da dignidade humana, partindo do Estado democrático de direito, vai exigir que, para a existência do crime, não basta praticar a conduta definida em lei, que é o aspecto formal, a tipicidade formal. Para ser crime, além da conduta estar definida em lei, ela deve ter conteúdo de crime, aspecto material. Tem que ter a tipicidade formal e a tipicidade material. Se tiver apenas a tipicidade formal, viola a dignidade humana e afronta o Estado democrático de direito. Daí porque, numa palestra anterior que fizemos, nós focamos nos princípios constitucionais do direito penal. Para dizer que, no caso, para citar um exemplo, a doméstica que entra numa loja de departamentos, compra R$400 de mercadoria, paga, e quando vai sair, dá uma confusão, porque encontra um óculos de plástico de R$12 no meio das sacolas dela. Ela diz que não furtou, a segurança diz que ela furtou, começa uma discussão. O modelo tradicional do Estado formal de direito diria, em tese há crime, porque ela praticou uma conduta definida em lei como crime, o aspecto formal. Vamos instaurar um inquérito, constrangê-la, mover um processo. O Estado democrático de direito, cujo direito penal é regido pela dignidade humana, dirá, de fato, a suspeita é que ela tenha praticado uma conduta definida em lei como crime, formalmente típica. Mas, sobre o que nós estamos falando mesmo? Uma trabalhadora que não tem nenhuma periculosidade social, cliente da loja,
que nega ter pego o objeto e que se trata de um óculos de plástico de R$12. Desculpe. Quanto ao conteúdo, esta questão é insignificante. Portanto, ainda que em tese possa estar definido em lei como crime, o fato é atípico por ausência de conteúdo. Tem a tipicidade formal, mas não tem a tipicidade material. Imaginem um jurista do século XIX, positivista, ou do século XX, do Estado formal de direito, sendo convencido que um fato praticado em tese descrito em lei como crime é atípico, não é crime, porque o seu conteúdo não representa nenhuma periculosidade ou relevância social. Isso mudou. E quem mudou? A Constituição Federal de 88. No campo do processo penal, qual o grande princípio que se aplica ao processo penal? Ele é o princípio do devido processo legal. Ninguém, doutora Raquel, ninguém em nosso sistema pode ser punido a não ser com a instauração do devido processo legal. Sem o devido processo legal, o Estado não pode colocar as suas mãos sobre o cidadão e puni-lo. É uma garantia que existe para todos nós. E o devido processo legal está assentado diretamente no Estado Democrático de Direito e na Constituição Federal de 88. Não é o devido processo legal de antes da Constituição. É o devido processo legal do Estado Democrático de Direito, que exige garantias formais e garantias efetivas, materiais. Portanto, desse princípio reitor, devido processo legal, derivam subprincípios. São subprincípios de processo penal derivados do devido processo legal que está assentado no Estado Democrático de Direito. Quais são os princípios que derivam do devido processo legal? Contraditório. Não há devido processo legal sem contraditório. Ampla defesa, publicidade, fundamentação, motivação das decisões judiciais, duplo grau de jurisdição, juiz natural, proibição de juízos ou tribunais de exceção e o tema que vamos nos deter: inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilícitos. O artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, prevê, como derivação do devido processo legal, que por sua vez deriva do Estado Democrático de Direito, que está na Constituição que completa 25 anos, são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. O que são as provas obtidas por meios ilícitos? Se alguém vier a ser condenado no sistema processual brasileiro com base em provas obtidas por meios ilícitos, estará sendo condenado com violação do devido processo legal e, por conseguinte, com afronta ao Estado Democrático de Direito e à Constituição de 88. O que são provas obtidas por meios ilícitos? Tradicionalmente, a doutrina, inclusive a minha, meu curso de processo penal, assim classifica: provas obtidas por meios ilícitos são as chamadas provas proibidas ou vedadas. Este é o gênero. As provas proibidas ou vedadas subdividem-se em duas espécies: provas ilícitas e provas ilegítimas.
O que são as provas ilícitas? Primeira espécie de provas vedadas. As provas ilícitas são aquelas produzidas mediante a prática de um crime. Confissão obtida por tortura. Gravação de conversas por meio de interceptação ilegal de comunicação telefônica. Violação do sigilo de correspondência epistolar é um crime. E busca e apreensão mediante crime de violação de domicílio. Estes são exemplos de provas ilícitas, provas produzidas por meio de crime. E também são provas ilícitas aquelas que não decorrem da prática de um crime, mas afrontam uma garantia constitucional. Por exemplo, uma prova que humilhe uma pessoa excessivamente, que exponha a sua intimidade a um vexame insuportável. Esta prova, embora possa não caracterizar um crime, ela afronta o princípio esculpido no inciso 10 do artigo 5º, garantia da inviolabilidade, da honra, da imagem, do nome. Então ela é ilícita também. Resumindo, provas ilícitas são aquelas que decorrem da prática de um crime ou da afronta a um princípio ou garantia constitucional. Segunda espécie de provas proibidas ou vedadas. Provas ilegítimas. As provas ilegítimas não são produzidas mediante a prática de crime. As provas ilegítimas não afrontam diretamente um princípio da Constituição. As provas ilegítimas são aquelas que violam regras de natureza processual. Por exemplo, não vai ter um júri simulado agora à tarde? Nenhum dos debatedores poderá exibir qualquer documento durante o plenário que já não esteja juntado aos autos e tenha sido notificado a outra parte com pelo menos 3 dias de antecedência. O documento pode ser essencial para esclarecer a verdade, mas se ele não tiver juntado aos autos, nem notificado com 3 dias de antecedência, esta prova será considerada ilegítima. Quer outro exemplo? Uma infração que deixa vestígios, um homicídio, ou uma lesão corporal, tem que fazer o exame de corpo de delito. Artigo 158 do Código de Processo Penal. Se não fizer o exame de corpo de delito, pode juntar fotografia, pode juntar confissão do acusado, testemunha. Se deixou vestígio, tem que fazer o exame de corpo de delito. Senão a prova feita em substituição será ilegítima e nula. Outro e último exemplo. Estado de pessoas, vivo, morto, casado, divorciado. Só pode ser provada por certidão. Tem as mesmas restrições da lei civil. Parágrafo único do artigo 155 do Código de Processo Penal. Então, prova ilícita, crime e afronta à Constituição. Prova ilegítima, afronta a normas processuais. Qual das duas é mais grave? Qual dessas duas espécies de provas vedadas ou proibidas é mais grave? Claro que a prova ilícita. A ilegítima pode até ser repetida, desde que se supere o obstáculo processual ou a regra processual violada. A ilícita é crime, não pode ser repetida. Portanto, há uma gradação. A ilícita é mais proibida do que a ilegítima, embora ambas
sejam espécies de provas vedadas ou proibidas. É isso que está escrito no artigo 5º, inciso 56 da Constituição, como uma derivação do devido processo legal. É um princípio derivado do devido processo legal. Pois bem, o que o nosso legislador fez? Um pouquinho de confusão. Lei 11.609/2008. Nem precisa anotar. Essa lei mudou o Código de Processo Penal. Comprando o Código de Processo Penal depois de 2008, já vem com as mudanças trazidas por esta lei. Nós vamos nos fixar no artigo 157 do Código de Processo Penal. 157, caput. Acompanhem comigo. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Só. O legislador não diz nada a respeito das provas ilegítimas. Ele só se refere às provas ilícitas. Estaria ele reduzindo a proteção constitucional? São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, vírgula, assim entendidas, as que violem normas legais e constitucionais, ponto. O legislador simplesmente jogou por terra a distinção doutrinária entre provas ilícitas e ilegítimas. Para usar uma expressão coloquial e popular, colocou tudo no mesmo balaio de gato. Jogou tudo no mesmo cesto. Quando nós vimos que há uma gradação entre a ilícita e a ilegítima, a distinção é importante. O legislador falou, não, são inadmissíveis as provas ilícitas. E é prova ilícita qualquer prova que afronte a Constituição ou a lei. Ponto. Parágrafo 1º. E aí vem um ponto extremamente polêmico que eu escolhi para discutirmos aqui. Parágrafo 1º. Atenção agora. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas. O que são provas derivadas das ilícitas? Provas derivadas das ilícitas são aquelas provas lícitas em si mesmas, mas que foram produzidas a partir de uma prova ilícita. Ela em si é lícita, mas ela se originou de uma prova ilícita na sua origem. Por exemplo, a polícia, para citar um exemplo, invade um domicílio e apreende documentos. E nesses documentos, ela tem uma pista importante, decisiva. Aí ela vai e localiza onde o corpo está enterrado. A localização do cadáver foi lícita em si mesma, mas se originou de uma prova ilícita. Muito se discutiu na doutrina e jurisprudência brasileira. Será que uma prova lícita em si mesma deveria ser admitida, processando-se apenas os autores da ilicitude, mas não se invalidando esta prova? Devemos admitir ou não? O que a doutrina e a jurisprudência vinham entendendo? Com base no artigo 573, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, que prevê o princípio da sequencialidade, também chamado de princípio da causalidade, a nulidade de um ato
acarreta nulidade de todos os atos que dele forem consequência. Vinha-se entendendo que as provas ilícitas por derivação eram nulas. E isso com base em 2 julgamentos históricos da Suprema Corte norte-americana. O primeiro, 1920, Silverthorne Company and Lambert versus United States. E o segundo, Nardoni versus United States, 1939. Neste julgamento de 39, ao repudiar pela segunda vez provas ilícitas por derivação, a Suprema Corte norte-americana batizou a teoria que não admite provas ilícitas por derivação. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Fruits of the poisonous tree. Frutos da árvore envenenada. A árvore envenenada, que é aquela prova, só pode produzir frutos envenenados. Nenhum fruto que seja de uma árvore envenenada pode ser sadio. Nenhuma prova que derive de uma prova ilícita pode ser válida. E o fruto é tão envenenado quanto a árvore, e por isso não deve ser admitida. Eu diria que nós encontramos esta teoria num texto muito mais antigo do que os acórdãos da Suprema Corte Americana de 1920 e 39. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, verso 17, uma árvore má só pode dar frutos maus. Árvore boa dá frutos bons. Assim ensinou Jesus Cristo. E, do mesmo modo, uma prova má, uma prova envenenada, só pode acarretar como consequência provas envenenadas. Então, são inadmissíveis também as provas ilícitas por derivação, e não apenas as provas ilícitas. E aí vem a grande polêmica. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, vírgula. Letra A, eu que vou colocar por questões didáticas. Letra A, salvo quando não houver relação de causalidade entre umas e outras. Olha só, são ilícitas as provas, são também inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, salvo quando não houver nexo de causalidade entre umas e outras. E letra B, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Quando não houver nexo de causalidade entre uma e outra, ou quando a derivada decorrer de uma fonte independente. Deixa eu parar para pensar aqui. Vamos à letra A. São inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, salvo quando não houver nexo de causalidade. Desculpe, se não há nexo de causalidade, uma não é derivada da outra. Se uma não é derivada da outra, não é prova ilícita por derivação. Como é que eu posso dizer? A prova ilícita por derivação é nula, salvo quando não houver nexo de causalidade com a prova ilícita na sua origem. Se não há nexo de causalidade, ela não é derivada. Se não há nexo de causalidade, ela não foi produzida por derivação. Se não há nexo de causalidade, o fruto não pertence àquela árvore envenenada. Ele não foi causado por aquela árvore envenenada. Me parece que o dispositivo é supérfluo, é inútil. Quando não houver nexo de causalidade, a prova ilícita por derivação não será nula. Ora, quando não houver nexo de causalidade, a prova ilícita não será ilícita por derivação. Portanto, ela não será ilícita. Se aquela
se a descoberta do cadáver não foi feita em razão da violação de domicílio, não há nexo de causalidade. Se não há nexo de causalidade, ela não é derivada. Se ela não é derivada, eu não tenho que aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada. Me parece que quando o legislador diz são inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, vírgula, salvo quando não houver nexo de causalidade, ele está se referindo à teoria da fonte independente. Se não há nexo de causalidade, é porque esta prova derivada foi produzida por outra fonte. Foi causada por outra fonte. Então ela foi produzida por uma fonte independente daquela contaminada. Inexistência de nexo causal é a mesma coisa que teoria da fonte independente. Independent Source Limitation. Tem que ser batizada assim, porque a sua origem é no direito norte-americano. A teoria da Independent Source Limitation é a teoria da fonte independente. E a fonte é independente quando não há nexo causal. O que me faz o legislador? Olha o que ele escreve. São inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, vírgula, salvo quando não houver nexo de causalidade entre elas. Posso dizer de outra maneira? Salvo quando a segunda derivou de uma fonte independente. Se não há nexo causal, é porque derivou de uma fonte independente. Se não há relação de causa e efeito entre uma e outra, ela foi produzida por uma fonte independente. Então, salvo quando não houver nexo causal. Ou seja, salvo quando não houver quando tiver sido produzida por uma fonte dependente. Vamos agora à segunda alternativa? Letra B. Ou quando for produzida por uma fonte dependente. Vou ler de novo, que eu acho que eu não entendi. São inadmissíveis as provas derivadas, as provas ilícitas por derivação. Até aí entendemos. Teoria dos frutos da árvore envenenada. São inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, vírgula, salvo quando não houver nexo de causalidade entre elas. Ou seja, salvo quando a prova derivada foi produzida por uma fonte independente. Ou, letra B, quando a derivada for produzida por uma fonte independente. O legislador está aplicando a mesma teoria duas vezes. A Independent Source Limitation duas vezes. Quando ele diz que uma não tem nexo causal com a outra, ele já está dizendo que a outra foi produzida por uma fonte independente, não por esta causa. E aí ele vem na segunda alternativa, ou quando for produzida por uma fonte dependente. Danou tudo. Não estou entendendo. Acho que o legislador percebeu isso aí, quando já estava indo o projeto para a redação final. Espera um pouco, está redundante. O parágrafo primeiro está dizendo a mesma coisa. Salvo quando não houver nexo causal, ou salvo quando foi produzida por uma fonte independente. Mas quando não há nexo causal, foi produzida por uma fonte independente. Vamos corrigir isso rápido. Apaga a segunda parte. Não dá mais tempo. Então, põe um parágrafo segundo. Acrescenta aí um parágrafo segundo. E vamos dizer que fonte independente quer dizer outra coisa que não fonte independente. E aí colocaram o parágrafo segundo. E no parágrafo segundo disseram: considera-se fonte independente. Para mim a explicação estava fácil. Considera-se fonte independente. Eu completaria: aquela que é independente. Ou seja, aquela que não está na linha causal. Então, a prova não foi produzida pela prova ilícita. Não tem nexo causal. Ela foi produzida por uma fonte independente daquela prova ilícita. Então, independente é que é independente. Não, olha o que eles disseram. Considera-se fonte independente aquela que, seguindo
os trâmites típicos e de praxe da investigação ou instrução criminal, acabaria levando do mesmo modo ao esclarecimento do fato objeto da prova. Entenderam isso? Eles estão dizendo que fonte independente é aquela que, se imaginariamente existisse, seria capaz de esclarecer do mesmo modo que a fonte ilícita produziu. Espera um pouquinho, eu tenho que fazer um juízo agora de probabilidade, de imaginação. Espera um pouco. Haja o que houver, de um jeito ou de outro, a gente ia acabar descobrindo. Porque tá certo, eu fiz uma ilicitude. Desta ilicitude derivou a minha prova, que é ilícita por derivação. Tudo bem, mas eu ia acabar descobrindo de qualquer jeito. É isso que está dizendo. Fonte dependente é aquela que, de um jeito ou de outro, acabaria levando ao esclarecimento do fato. Então, se não fosse isso aqui, eu iria acabar descobrindo. E essa não é a teoria da fonte independente. Quando o parágrafo 2º pretende explicar o que é fonte dependente, ele acaba explicando uma outra teoria, que é a teoria da descoberta inevitável. Inevitable Discovery Limitation. A teoria da descoberta inevitável pode até ser uma variação, mas não é a teoria da fonte independente. Em vez do legislador ter dito isso lá em cima, no parágrafo 1º, ele usou a redundância, inexistência de nexo causal ou fonte independente. E no parágrafo 2º, para explicar a fonte independente, ele lança a mão da teoria da descoberta inevitável. Bom, da onde surgiu a teoria da descoberta inevitável? Do seguinte caso: Nix versus Williams, 1984. Estado de Iowa, nos Estados Unidos da América. Uma criancinha de 10 anos de idade desaparece. Estado de Iowa, nos Estados Unidos da América. Desaparece uma menininha de 10 anos de idade. A cidade de Puan, uma cidade de origem francesa. Na cidade que fica a alguns quilômetros, 600 quilômetros de distância, cidade de Davenport, é preso um suspeito. A polícia prende o suspeito em Davenport. E a menina sumiu em Des Moines, no mesmo estado, Iowa, Estados Unidos da América. Escuta, o senhor tem direito, aquele papo dos filmes que a gente vê, né? O senhor tem direito a permanecer calado, o senhor tem direito a um advogado. O senhor tem advogado? Tem. Liga para ele. Ligou. O advogado está em Des Moines. O sujeito foi preso em Davenport. O advogado fala: olha, eu não vou até aí. Não tem nenhum sentido eu me deslocar até Davenport para vir com o preso de volta para Des Moines. Eu vou ficar onde eu estou. Vocês tragam o meu cliente até aqui. Agora, eu os advirto. A 6ª emenda à Constituição norte-americana. Não conversem com o meu cliente. Vocês estão proibidos de conversar com o meu cliente durante o trajeto. Muito bem. Começa o trajeto de volta. Dentro preso. Solzinho batendo. 12:30. Carro balançando. Preso algemado. 2 agentes grandes, um de cada lado. Vai balançando, vai dando aquele soninho. Bate a cabeça do lado do agente. Sai aquela salivinha, vai molhando o ombro do agente. Vão conversando. Acorda aí, rapaz. Então, vamos conversar um pouco, estou com sono. Foram batendo papo. Começaram a bater papo. Os policiais falaram: escuta, você não é um covarde. Você é corajoso o suficiente para ter matado, estuprado e enterrado aquela criança. Você tem a pinta do criminoso. Você tem o índice máximo de maldade. Você é o cara. Você tem razão, eu vou contar tudo. Conta! Conta que não vale nada mesmo. Então, vamos batendo papo. Eu peguei mesmo, eu estuprei, eu matei, e ela está enterrada naquele local, no meio do milharal. Pode chegar lá que vocês vão achar.
Valeu, senti firmeza. A polícia chega em Des Moines, vai direto naquele ponto, desenterra e tira o corpo da menina. O advogado ficou louco. Alegou nulidade da prova. Eu pergunto, a prova foi produzida por uma fonte independente da confissão ilegal? Sim ou não? Não, senhor. Não, senhora. Não. A prova não foi produzida por uma fonte independente. A prova foi produzida não por uma fonte independente. A prova foi produzida por uma derivação da prova ilícita. Existe um nexo de causalidade. Portanto, se eu for ao parágrafo 1º do artigo 157, eu direi: são inadmissíveis as provas ilícitas por derivação. São inadmissíveis as provas ilícitas por derivação, salvo quando não houver nexo de causalidade entre elas. Se ele não tivesse falado, eles não teriam ido naquele local. Se não tivesse ido naquele local, não teriam encontrado. Existe nexo de causalidade. Ou, vamos continuar tentando descobrir no parágrafo 1º? Então, salvo quando não houver nexo causal. Existe nexo causal. Ou, quando esta prova derivar de uma fonte independente. Derivou? Bom, então, existe nexo causal e a prova não derivou de uma fonte independente. Por óbvio, eu estou falando a mesma coisa de um jeito diferente. Se existe nexo causal, a fonte não é independente. Então, o parágrafo 1º, que em tese se refere à teoria da fonte independente, não resolve esse problema. Porque a fonte não foi independente, não é uma independent source. Limitation. Aí vem o parágrafo 2º. Não. Deixa eu te explicar. Fonte independente não quer dizer fonte independente. Fonte independente quer dizer outra coisa. Se fonte independente quisesse dizer fonte independente, eu teria falando a mesma coisa 2 vezes no parágrafo 1º. Fonte independente é outra coisa. Fonte independente é aquela que, se existisse, acabaria levando de um outro modo ao descobrimento do fato. Então, fonte independente quer dizer descoberta inevitável. É a teoria da descoberta inevitável. E aí a teoria foi aplicada. Sabe por quê? Antes da descoberta do corpo, havia 200 pessoas dentro do milharal, derrubando todas as espigas, 100 de um lado e 100 do outro. Estavam se encaminhando, vasculhando cada centímetro quadrado daquele terreno. E estavam próximos de chegar naquele local. Neste caso, a Suprema Corte admitiu, não porque se tratasse de um juízo de imaginação ou de probabilidade. Não. A Suprema Corte admitiu porque havia, de fato, algo real ocorrendo e que, pela constatação, acabaria de um jeito ou de outro levando àquele resultado. Aí você aplica a teoria da descoberta inevitável. O que se teme é que no Brasil o que a gente começa a fazer? Produz um monte de prova ilícita e depois começa a usar a imaginação. Ah, mas tem uma coisa, se eu tivesse feito daquele jeito, eu tinha chegado também. Não pode. Tem que ser algo concreto, existente, que já se encontrava em andamento. Uma última explicação, vou tentar salvar o legislador. Por que ele falou, no parágrafo 1º, quando não houver nexo de causalidade, a prova derivada será admissível? Está falando uma besteira, porque quando não houver nexo causal, a prova não é derivada. Porque ele foi tão redundante, tão estupidamente supérfluo. O que ele quis dizer foi o seguinte, atentem para isso. Já estamos caminhando para o final, até porque já não tenho mais voz. Existe uma teoria do direito norte-americana
que significa a teoria do nexo causal existente, mas atenuado. O que o legislador quis dizer foi o seguinte, espera um pouquinho, eu fui peremptório quando não houver nexo causal. Se houver nexo causal, mas ele for atenuado, aí a prova não será admitida. E 2 casos americanos ilustram isso. Primeiro, de 1963, Von Sun versus United States. 63, polícia americana, Guerra Fria, Brasil vivendo ditadura, América do Sul inteira tomada pela ditadura, não tinha lá muito direito e garantia, mesmo lá que é uma democracia. Invadiram o depósito de um chinês acusado de tráfico de drogas, pegaram um monte de membro que estava lá, torturaram, bateram, extorquiram, quebraram. Olha, na lista de abusos tem tudo. Fizeram tudo que você pode imaginar. Não precisa dizer que a prova é ilícita, né? Bom, 6 meses depois, um dos caras, de tanto apanhar, doeu na consciência. Foi lá para o juiz e falou, olha, é o seguinte, não processa os polícia, não. Eles estão certos. Nós estamos traficando mesmo, é heroína pesada, é ópio. Nós estamos destruindo as futuras gerações. Eu quero confessar tudo. Mas por que tudo? Durante a surra, eu cheguei à conclusão que eu estava errado. E quero falar. Dá para você falar que não tem nexo causal? Tem. Nexo causal tem. Mas o que a Suprema Corte norte-americana entendeu? Havia uma attenuated connection. Uma relação causal atenuada. Então, se existia o nexo causal, ele era tênue. Então, vamos admitir. E o outro caso, Murray versus United States, em 1988. Os polícias estavam espiando, 88, né, já? Um pouquinho mais pé embaixo. Estava espionando um depósito. Aí tem bagulho, aí dentro tem droga, eu estou sabendo. Será? Vamos pedir busca e apreensão? Não dá, não temos elementos para pedir a busca e apreensão. Mas eu sei que tem um bagulho aí. Vamos entrar? De madrugada, vamos. Abrir a portinha, caíram para dentro, começaram a vasculhar. E acharam 270 fardos de maconha. O que eles fizeram? Bom cabrito não berra. Vamos deixar tudo do jeitinho que está. Esquentaram uma testemunha, pediram a busca e apreensão e entraram. Encontraram tudo. Havia um nexo causal entre a primeira espiada e o pedido regular de busca e apreensão, mas um nexo causal atenuado, attenuated connection. O vício foi purgado, purged tent. O vício que existia foi purgado, porque o nexo causal era muito tênue. Então, a doutrina americana, a Suprema Corte, admite inexistência de nexo causal, que é óbvio, e nexo causal atenuado. Por que o legislador, a meu ver, cometeu a redundância de falar expressamente da inexistência de nexo causal, quando é algo óbvio? Para deixar claro que, se houver nexo causal atenuado, não será admitida a prova. Eu quis trazer essa questão das provas ilícitas para a gente discutir, porque sobre o panorama da Constituição Federal, nós ficamos sempre entre um drama sobre qual dos valores devemos sacrificar. Temos que combater a corrupção, temos que combater a criminalidade. Porém, segundo o meu entendimento, devemos fazer isso de acordo com as normas legais e constitucionais. Quando começamos a pegar atalhos, quando começamos a, na busca de objetivos, subverter garantias que foram esculpidas depois de séculos e constam da nossa Constituição, nós estamos começando a tramar um Estado autoritário que, mais cedo ou mais tarde, voltar-se-á contra o cidadão como Leviatã, que tanto Hobbes temia. Muito obrigado pela atenção, um bom dia a todos. Na sequência, já passo imediatamente a palavra ao Dr. Léo Martini. Muito obrigado, bom dia a todos. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao professor Capês pelas palavras que foram dirigidas a mim. Apesar de serem suspeitas por sermos colegas professores,
então a sua generosidade tem muito a ver com a nossa profissão. Agradecer também as palavras do Jodacil, outro suspeito, tanto como colega, como amigo íntimo. E a professora e presidente da ESA, professora Raquel Magrini. Mas, dado o adiantado da hora e a pressa visível da plateia, não é uma pergunta, professor, mas eu queria lhe pedir que nos dissesse alguma coisa sobre um caso de repercussão nacional. E eu vou aproveitar as suas múltiplas funções, porque eu acho que se encaixa muito bem na condição de promotor, na condição de professor, na condição de político. O caso que aconteceu no Brasil e que eu tenho dito nas aulas que vai ser lembrado daqui a muito tempo. Daqui a 50 anos nós vamos estar falando sobre esse caso, porque é muito emblemático sobre o aspecto dos direitos constitucionais, sobre o aspecto dos direitos processuais penais, o casamento entre os dois que o senhor citou aqui, nos princípios, que é o caso Amarildo. Então, não é uma pergunta específica, mas eu queria que o senhor comentasse sobre o caso Amarildo e sobre a repercussão desse caso, que eu tenho dito em sala de aula, que vai ter consequência constitucional, vai ter consequência processual penal, porque pela primeira vez o Brasil está preocupado com o negro, pobre, favelado, pedreiro. É a primeira vez que nós estamos nos importando com uma situação dessa. Claro que, se não individualmente, mas a sociedade se mostra indignada, né? Então, a famosa frase, cadê Amarildo? Vai ser lembrada em sala de aula daqui a 20, 30, 50 anos, como uma referência de uma guinada em que é necessário, sim, respeitar os direitos constitucionais de todo mundo, mesmo que seja um Amarildo. Muito bem, professor Lamartine. Excelente pergunta. Salva de palmas ao professor que fez uma colocação. Me parece que nós estamos definitivamente nos ambientando à nova Constituição. Eu acho que isso significa um fortalecimento das instituições em nosso país. Quando as instituições são fortes, as regras objetivas são mais fortes do que a vontade, o desejo e o capricho pessoal de uma pessoa. Esse caso se relaciona intrinsecamente com o espírito da nossa palestra. Nenhum agente público tem direito de, por achar ou imaginar que uma pessoa, por qualquer condição ou razão, seja suspeita, ou que uma pessoa, por qualquer condição ou razão, a desagradou a um determinado ponto, ou a afrontou, não sabemos os detalhes, ele não tem o direito de se tornar autoridade investigante, ao mesmo tempo autoridade processante, juízo condenador, executor e carrasco de uma pena proibida pela nossa Constituição e só admitida em caso de guerra declarada. Então, isto significa que a sociedade não tolera despreparo e ações impetuosas de agentes públicos. O que nós queremos não são atalhos. O que nós queremos é a obediência aos princípios e às garantias constitucionais. Havia uma época, e nós pegamos essa época, que se dizia, e não era o caso do Amarildo, mas para cristalizar o abuso, bandido bom é bandido morto, policial bom é policial que mata, já economiza e resolve o problema. Todos os estados que adotaram essa prática de eliminação tiveram como consequência, ao contrário do que se poderia imaginar, um recrudescimento da violência. Os criminosos ficaram mais violentos, sabendo que seriam mortos de um jeito ou de outro, não se entregavam, não havia reféns, sempre reagiam. Os latrocínios, a morte após o roubo, aumentaram demasiadamente. Eu lembro de um caso
do soldado Florisvaldo de Oliveira, soldado da Polícia Militar Paulista, que posteriormente ficou famoso como Cabo Bruno. O Cabo Bruno começou matando bandidos, naquilo que se convencionou chamar nos anos 80 de justiceiro. Eram os justiceiros, pagos inclusive por comerciantes, para eliminação de bandidos. Começou matando assassino e estuprador. Depois começou a matar o ladrãozinho da quitanda, que furtava. E, finalmente, passou a matar qualquer um por dinheiro. Então, nós temos um limite. Quando a gente está passando desse limite, nós temos que nos vigiarmos e retrocedermos. Porque depois que você passa o limite e avançou, é difícil ter volta. Você perde o juízo crítico sobre aquilo que você pode e que não pode fazer. E acredito que isso tenha sido um pouco a perda do juízo crítico. Entrar por um terreno além do limite, sem volta.